A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Deus pode e Deus quer. Preste atenção. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 45 diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: Quero que fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, tentou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugar ermo, e toda parte vinham ter com ele. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto expressa o coração do Pai Celeste. Ele sempre é amoroso e cuidadoso com você. Ele se importa com as suas necessidades, com a sua dor, e encontrará um meio de se colocar no seu caminho. Deus é o mesmo Deus sempre. Lá em Êxodo capítulo 34, no verso 5 e 6 diz assim: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto com ele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Moisés desejou ver a glória de Deus. O Senhor revelou pelas costas. Todavia, ele viu um Deus compassivo, que ama profundamente, clemente, que ele é gracioso, longânimo, que ele é paciente, grande em misericórdia, que ele é cheio de favor e bondade, grande em fidelidade, que ele é cheio da verdade e é fiel. Pelas costas, Deus é isso. Imagine a sua face. Quando a mulher enferma com hemorragia tocou nas vestes de Jesus por trás, ele se virou para mostrar a ela sua face de aceitação e amor. Porque hoje Deus nos revela a sua bondade em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus não está indiferente à sua necessidade. As tempestades que enfrentamos na vida trazem medo, preocupação, querem nos fazer acreditar que Deus não se importa conosco. Foi isso que aconteceu com os discípulos? Marcos capítulo 4, verso 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Nunca aceite a mensagem de que Deus não se importa com você. É mentira. Ele se importa tanto que já provou o seu amor enviando Jesus por você. Descanse nessa verdade e você verá o milagre acontecer. Jesus, profundamente compadecido, tocou e curou o leproso. O toque veio primeiro, porque o leproso precisa da cura emocional para que por suas feridas do passado. Deus pode e Deus quer te abençoar. Por isso Ele achará uma maneira de encontrar você e se colocar no seu caminho. A primeira coisa, Ele sempre se coloca no caminho. Em Mateus capítulo 8, verso 1, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus
sempre arranjava um jeito de se colocar no caminho das pessoas. Ele se torna acessível. O leproso não estava no mesmo lado que a multidão, mas Jesus desceu em sua direção. Jesus é assim. Ele agora mesmo está acessível a você. Basta invocar o seu nome, basta pedir com um coração sincero. Ele se compadece e achará um meio de se colocar no seu caminho. Em João capítulo 4, verso 4, era necessário atravessar a província de Samaria. Tal necessidade não era geográfica, mas porque tinha uma única mulher rejeitada pela sociedade e que ele iria encontrar. Ele se colocou no caminho de Zaqueu. Ele se colocou no caminho do cego Bartimeu. Ele se colocou no caminho da viúva de Naim. Ele se colocou no caminho de Jairo. Ele se colocou no caminho da mulher de fluxo de sangue. Ele se colocou no caminho do cego de nascença. Ele se colocou no caminho de Nicodemos. Ele se colocou no caminho do paralítico de Betesda. Deus veio em Cristo como um homem para encontrar você. Ele se colocou em seu caminho. O seu desejo é curar você, cuidar de você e abençoar a sua vida. Você pode percebê-lo? Ele se identifica com as suas necessidades. Compaixão é um sentimento difícil de explicar. É um desejo fortíssimo de fazer alguma coisa para aliviar a dor de alguém. A palavra grega spastigomai significa a ideia de movido pelas entranhas. É muito mais que empatia. Jesus, que era movido em compaixão, um milagre acontecia. Deus é um Deus compassivo. Ele está interessado na sua dor. O amor natural espera que você lhe dê algo. O amor de Jesus deseja lhe dar algo. Numa festa, sempre houver alguém mais importante, as pessoas se aproximam dela para ver que podem receber algum favor. Mas Jesus se aproximava das pessoas necessitadas para te dar algo. Jesus entende você. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança sem pecado. Olhar para você agora, o Senhor te diz: eu sei o que você está passando. Eu entendo que talvez você diga: a minha vida é muito difícil, a minha família me abandonou, eu sou órfão de pai e mãe, meus amigos me traíram, minha vida é muito dura, ninguém me entende. Todavia, há um que entende e se compadece de você. É Jesus. Ele mesmo levou as suas enfermidades. Isaías 53, verso 3 ao 10. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus sabe o que você sente. Ele levou a sua dor. Há um Deus que entende você. Há um Deus que se compadece da sua vida.
Há um Deus desejoso em operar o milagre que você precisa. Jesus chorou vendo Maria chorar. Ele pode, ele quer. Talvez você tenha dúvidas sobre o coração de Deus, sobre o seu querer, mas o que Deus pode, também é Deus que quer fazer o bem por você. Ele pode e ele quer curar você. Jesus fez questão de carregar os seus pecados e as suas enfermidades na cruz, para te libertar deles. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 ao 24, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Em Mateus capítulo 6, verso 13, Jesus nos ensinou a orar, livrar-nos do mal. Um estudo da palavra mal confirma a intenção do alcance da palavra salvação de Deus. Ela vem de duas palavras que significam dor e pobre. Você pode dizer: livra-nos da dor e da pobreza. Deus pode, Deus quer curar você, porque a enfermidade é do diabo. O desejo de Deus é curar você, porque a doença vem de Satanás e não de Deus. E Deus não quer que seus filhos tenham nada que pertença a Satanás. Em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se a doença viesse de Deus, Jesus teria ido contra a vontade de Deus ao curar qualquer enfermo. Deus pode, Deus quer curar você, porque a enfermidade é maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou, pagou o preço para nos livrar da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito na cruz por você. Não aceite enfermidade na sua vida. Deus pode e Deus quer curar você. Ele mesmo disponibilizou várias maneiras para o seu milagre. Primeiro, pela autoridade que há no nome de Jesus. Os apóstolos não oravam pelos doentes, eles exigiam que eles se levantassem e andassem, em Atos 13. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ore por cura ao Pai no nome de Jesus. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Concorde com alguém em oração, com base de Mateus 18, 19. Em verdade, eu te digo, se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que estás no céu. Unja com óleo, de acordo com Tiago 5,14. Se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, e esse faça oração com ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura pela imposição de mãos. Marcos 16. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e se assentou à destra de Deus. E tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele, e eles foram confirmando a palavra por meio dos sinais que o seguiram. Em 1 Coríntios 12, 9, fala dos dons de cura. A cura nem sempre é instantânea. Os 10 leprosos foram curados enquanto iam pelo caminho. Seu filho se achará melhor. Se você fosse curado instantaneamente, você não teria de crer. Se fosse manifesto, não saberia, não precisava de crer. A cura pode ser perdida. O método que Deus usava para curar é espiritual. A cura pode ser perdida. Por ser espiritual, algumas pessoas a perdem, abrindo porta para o diabo, confessando que não foram curados,
devido aos sintomas que disse. Jesus disse: guarda o que tens. A Bíblia diz: resista ao diabo. O seu corpo é para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nada do diabo deve permanecer no seu corpo. Salvação, sozo, inclui cura. A palavra grega traduzida por salvar é sozo. Significa salvar, libertar, proteger, curar, perseverar, estar saudável. Veja o uso de sozo como salvo nas palavras de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja o uso de sozo como cura. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que possuía fé para ser curado. Em Mateus capítulo 9, verso 22, Jesus, voltando-se, vendo, disse: tende bom ânimo, a filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Em Atos capítulo 4, verso 9, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo que ele foi curado. Porque Deus usou a mesma palavra para salvo e curado, porque a cura está na salvação. Creia e receba o teu milagre hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que Deus pode e Deus quer. Se você quer ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar. Através da sua oferta, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor. E também ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Faça uma oferta generosa e veja Deus manifestar graça e favor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.